Comer a picanha que o Lula não me deu. Não, aí foi qualidade. A gente não tá numa corrida de 100 metros, que a gente tá numa maratona, né? Foram 255 quilômetros que a gente percorreu em 7 dias, pra poder realmente despertar um povo que, com toda razão, já tá desanimado, já tá desesperançoso, já tá, enfim, realmente sem força, que é escândalo atrás de escândalo, enfim, parece que é todo mundo, né, envolvido criminalmente com alguma coisa, e não vê uma luz no fim do túnel. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, e jamais a gente pode fazer em menor escala do que o nosso inimigo, é desistir. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar. Então, começou dessa forma, a gente finalizou o ato, e o Acorda Brasil no dia 1º de março de 2026 foi uma continuidade de despertar outras pessoas. Então, assim como as pessoas da caminhada foram despertadas, eu queria também mostrar isso para as outras pessoas. Olha, pessoal, tá acontecendo o escândalo do Banco Master, do INSS, nós temos, enfim, ali o mesadinha de Lula, a gente tem o ministro do Supremo com esposa com 129 milhões de contrato, Lewandowski com milhões de contrato, ex-ministro de Lula Manteiga com milhões de contrato, e ninguém vai fazer nada. Assim, esse Brasil é nosso. Vocês não são espectadores de uma peça e, lá, olha só como é que eles estão se ferrando. Não, é você. Às vezes parece uma peça, mas não é. Parece uma peça, mas não é, né? E se a gente fosse uma peça, o palhaço seria a gente. Então, eu acho que é uma continuidade. Eu acho que a todo momento que eu acho que necessitar o povo na rua novamente para poder pressionar algo, eu acho que precisa ter. Mas é claro que é algo orgânico, não é algo pressionado, não é um, digamos assim, não é um partido político, a Acorda Brasil, não é uma coisa engessada, pelo contrário, é uma coisa orgânica. Sentimos que a gente precisa ir pra rua, né? Porque política, você pode morrer de qualquer coisa no Brasil, mas de tédio você não vai morrer. Então eu acho que vai ter mais vezes que a gente vai ter que ir pra rua aí. Não falta pauta no Brasil pra fazer vídeo. Eu, como humorista aqui, não falta pauta, todo dia tá acontecendo coisas novas. Você se tornou uma grande referência pra todos, e hoje já não é mais só pra juventude, apesar de você ser jovem, né? Tá com 29 anos, né? Sim, 29. Então, eu imagino que você deve receber esse feedback desde crianças até pessoas idosas, vendo num jovem uma possibilidade real de uma transformação. Ontem, quando eu tava chegando cheguei na Paulista, eu tive a oportunidade de ir no culto na igreja do meu sócio, que inclusive tá aqui junto, e a palavra que o pastor deu foi sobre Neemias, e eu achei, caramba, e ele falando sobre Neemias, como ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de uma nação que estava fragilizada, e sendo jovem ele aceitou aquele desafio, e numa mão ele tinha ele construiu o muro, e na outra ele estava com a espada. Como é que você vê, pode ser de forma bem rápida assim, a questão espiritual, a batalha espiritual que está por trás de tudo que tem acontecido no Brasil, talvez até no mundo atualmente? Cara, acontece nesse primeiro plano, né? O que vem aqui para o mundo material é só um reflexo. A Bíblia fala, né? A gente não tá lutando contra... nós estamos lutando, né, contra principados e potestades, né? Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho para te perguntar. Você já se interessou em ganhar dinheiro através do YouTube produzindo vídeos? Se você quer ganhar dinheiro fazendo isso, assim como muitas pessoas têm feito, então clica no link no primeiro comentário fixado. Você vai aprender do zero a monetizar um canal no YouTube com os melhores conteúdos da atualidade. Não perde tempo porque as vagas estão acabando. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, nós estamos lutando realmente contra o mundo espiritual. Quando você entende isso, você começa a entender o porquê que a sua vida talvez está onde está, né? Porque tem tanta perseguição, porque muitas vezes acontecem coisas que parecem fora de controle, mas não está. Porque que tem tanta perseguição narrativa contra, né, uma vida de alguém que, poxa, eu tenho 100 processos, nenhum por corrupção, nenhum por rachadinha, nenhum por 100 desvio. processos é hipérbole? Não, é 100 mesmo, vou fazer um bolinho, tá? 100, assim. Então, e aí as pessoas vão e focam, né, nossa, o Nicolas foi até o bar, né, que hoje a cidade está, enfim, com muita lama, enfrentando a consequência das tragédias que aconteceram lá pelas chuvas, e aí o foco deles Nicolas foi em o bar fazer videozinho. Isso que, na verdade, a gente levantou uma vaquinha de quase 6 milhões de reais, 5 milhões e 600 mil reais. O foco deles é esse, é te bater. Enquanto isso, né, o Lula, que gasta 85 milhões de reais em um desfile de carnaval, esse passa ileso na mídia, né, ou 14 bilhões pra Rouanet também. Então o problema é o Nicolas. Por que eu tão pequeno, literalmente até de estatura, porque eu tão pequeno que faço parte de 513 deputados, eles focam tanto em mim? Isso não pode ser uma questão somente material, é uma questão espiritual. E quando, até mesmo no fim da caminhada, né, quando aconteceu o raio, cara, eu orei muito pra não ter óbito, pra não ter, sabe, pessoas mortas ali. E eu não tenho dúvidas que do outro lado tinham as pessoas torcendo pra morrer as pessoas, que estavam numa manifestação pacífica, ordeira. Então, cara, você vem me falar que isso é somente uma luta ideológica? Não é, cara. Quem tá querendo matar a criança no ventre não é uma luta ideológica, é uma questão espiritual. Quem quer ver uma pessoa morrer só porque a outra discorda de você politicamente é espiritual. Uma pessoa que comemora a morte de um jovem que estava dialogando com o Charlie Kirk, pra mim, ela tem que estar com o espírito dela completamente danificado. Percebe que não é uma questão somente de corpo, de eu voto no fulano, voto no ciclano. É muito mais profundo. Então, eu acho que aquilo que eu faço realmente é pedir para que o Espírito Santo me proteja e esteja dentro de mim a todo momento, me dando, né, a prudência, né, da astúcia da serpente, mas a inocência como a pomba, porque caso contrário
contrário, amigo, você não consegue. Você não consegue, pode ter certeza. Eu imagino. Quando você fala sobre o Espírito Santo te proteger, foi uma das coisas que chamou muito a minha atenção quando você convocou a caminhada, porque eu tenho em ti uma referência parecida com a do Charlie Kirk nos Estados Unidos, né? Era um jovem, estava fazendo a diferença, assim, uma diferença tremenda entre jovens lá, e ele sofreu uma coisa absurda, né, diante dos olhos de centenas de pessoas e de milhares depois, através da televisão, enfim. Uma parte do Nicolas teme também, porque lá você estava na estrada, passando carros a 80, 100 por hora do seu lado. Meu único receio não era não conseguir, porque eu sabia que eu ia conseguir, eu ia assim me esforçar ao máximo fisicamente, sabe? Não importa se meu pé ia estar doendo, ia até machucado, eu ia até o fim. A única coisa que eu tava preocupado cara, por um cara aqui desgovernado, pegar um caminhão e jogar pra cima e falar que é um acidente no custo. Essa era a minha preocupação, mas durante 7 dias, ninguém ter assim sido pisoteado, machucado, acidentado, atropelado, foi algo inacreditável. Até o raio, não foi tragédia, foi milagre, cara. Porque ninguém ter morrido, aquele raio ali cai, cara, em animal, em campo e mata. Como não matou, né, 40 pessoas ali que foram atingidas por um raio. Então, você vê que há um cuidado de Deus com isso. Há mesmo, assim. Nada que a gente faz, cara, eu não consagro isso pra Deus. Então, assim, eu lembro que quando eu ganhei pra deputado federal, eu tinha uma meta de ter mais votos do que um petista, que era a Record lá de Minas, que era 520 mil votos. Falei, cara, eu quero ter mais votos. E aí eu fiz um propósito. Falei, Deus, se eu tiver mais votos do que ele, eu vou raspar minha cabeça. Pra quê? Porque eu sei que o foco inteiro vai estar em mim. E óbvio que, eu do nada careca, alguém vai perguntar, tipo, não é que eu tô querendo ficar parecido com o Alexandre de Moraes, tem algum outro motivo, né? Então, o que aconteceu, Nicolas? Eu sei que eles iriam perguntar. E aí eu sempre falava, falei na Globo, SBT, CNN, falei, não, eu fiz um propósito com Deus pra poder eu dar honra a ele. Então, obrigado por ter me perguntado, que eu quero mostrar que não sou eu, é pra Cristo. Amém. Entendeu? Então, tipo assim, eu já sabia que, cara, não deixa isso entrar no seu coração. Se eu for o mais votado, cara, que eu consiga já na mesma hora direcionar isso pra Deus, isso não ficar em mim, entendeu? Amém. Pra não dar nenhum traço de tipo, sou o mais votado, entendeu? E era uma das perguntas que eu tinha, eu até escrevi assim, como fazer pra não subir a cabeça um cara que hoje tá com 21 milhões de seguidores, mais de 20 milhões de seguidores, talvez a figura política mais influente do Brasil depois do Bolsonaro, só que o Bolsonaro hoje, ele tá em possibilidade de ter ações políticas, né? Sim. E a pergunta era justamente essa, como fazer pra não subir a cabeça, porque a gente vê muita gente, assim, com muito menos que você, que às vezes já tá um cara super arrogante, que a gente não consegue mais olhar na cara. Eu acho que é tudo uma questão, sabe, de criação, de cultura familiar, sabe, de princípio, de valor. Cara, eu nasci numa favela e, assim, a minha vida era, sei lá, quantas vezes não já teve tiroteio perto da minha casa, almoçar domingo na casa da minha avó, arroz, frango frito, ver um programa do Gugu bem saudável na banheira do Gugu, bem familiar pra criança, família, tiazinha, jogo de bola, né? Mas assim, de sentar no chão, sabe, batido, do meu pai sempre, entendeu, me colocar ali no meu lugar, ver a realidade das outras pessoas que estavam na minha igreja, sabe, pessoas da minha igreja também, como está em uma favela muito humilde, cara, a dificuldade das pessoas não é que tipo, sabe, não é white people problems, né, que eles zoam assim, né, que é tipo, comprei o vinho errado, entendeu? Não, cara, as realidades ali das pessoas eram crianças abusadas, tinha um menino, vou falar o nome dele aqui, né, por respeito, mas que ele tinha uma mancha aqui no rosto, porque ele era morador de rua, junto com a mãe, o pai dele tinha morrido e o cara simplesmente pegou uma água quente e jogou na cara dele quando ele era criança. E só que ele se revoltou completamente com a vida, enfim, e matava e roubava, até que no dia que mataram ele, cara, deu foguete, deu festa pra favela, por conta disso. Então, essa era a realidade, entendeu? De gente que, assim, vivia vive, né, ainda com um salário mínimo, tem que sustentar a casa, não dá pra ter tudo que você quer. Tipo assim, a chuteira saía, meu irmão, você tinha que ir no Iapoc, que é um lugar que vende coisa falsificada. Assim, vem muita coisa original lá também, mas é mais mercado, assim, e tal. E lá, eu lembro que eu comprei minha Total 90, prateada e azul, não é Total 90, era Total 80, né, porque foi R$20, cara, na época. Então, assim, eu sempre tive esse pé no chão de entender, cara, eu sou isso daqui, sabe, no sentido de valorizar aquilo que eu tenho, de entender o valor do dinheiro. Eu lembro que meu pai, quando eu fiz, sei lá, acho que 10 anos de idade, eu passei de ano, meu pai foi lá e me deu R$20, deu 100 pra minha irmã, tipo, não, deu 50 pra minha irmã, tipo, assim, eu achei, tipo assim, velho, entendeu?
tipo assim, eu tô milionário, cara. Me chamem de Janja. Porque, pô, eu tô com muita grana. E eu peguei aquele dinheiro, tipo assim, eu falei, não, vou comprar isso, vou comprar aquilo e tal. Então eu sempre Era tive isso 20 como. reais ou 50? Eu não entendi. Não era 20, pra minha irmã foi 50, que ela era mais velha que eu. Ah, então eu tava milionário com 20. Não, com 20 reais, eu juro, com 20 reais, cara, eu falei, velho. Festa. Se bem que 20 reais naquela época, cara, sei lá, mais de 15 anos atrás, era um dinheiro considerável, assim, mais, pra uma criança. Sim, sim. Mas eu acho que eu mantive muito isso. Continuo jogando bola no mesmo lugar que eu sempre jogo há 15 anos com meus amigos. Mantenho minhas amizades, que são meus irmãos. Legal. Eu acho que é isso que me mantém, cara, sem ficar, sabe? Eu acho que essa Pelo autenticidade... contrário, cara, eu chego no lugar, nego me coloca lá uns como é que fala? Aquele arroz mais papado assim. Sim. Como é que chama? Não, pô. Birubiru não, pô. Não. Como é que fala? Quando você pede arroz com filé mignon, risoto, Cara, os caras colocam lá um risoto com não sei o quê. Teve um dia essa que eu tenho que contar. O cara me chamou pra ir pra um restaurante, assim, então, não sei o quê, pra conversar, né? Beleza. Aí, bicho, chegou um arroz, um risoto, uma carne e em cima tinha rapadura. Eu tô assim, cara... Botaram rapadura no arroz, velho. E eu invocado assim e tal, Aí peguei, separei e falei, vou separar aqui, vou comer e depois ainda tem um docinho ainda pra comer depois, né? Só que eu depois fui saber que você tinha que misturar ele no risoto pra poder dar aquele agridoce, né, cara? Qual a chance de eu saber que era pra comer assim? Zero. Do quadro do cara que ganhou 20 pila e ficou feliz achando que tava milionário, saber o que era pra fazer com a Não, cara, que ela chega, não, esse vinho aqui, eu falei, cara, não gasta isso comigo, não, cara. Assim, meu paladar é assim, eu não sei, cara, meus olhos não brilham com isso, porque o relógio e tal. Eu falo, cara, não, porque a joia, eu falo, cara, eu queria ter uma coisa, eu queria ter um avião. Eu sei que não é pouco, mas eu queria ter um avião, cara, porque eu acho que é a coisa que mais ajuda uma pessoa, bicho, é a logística. Saiu daqui, vai pra cá, vai pra casa, passou o dia inteiro, sabe? Porque o aeroporto, cara, pra você chegar, pelo menos em Belo Horizonte, pra você chegar no aeroporto é 1 hora. E aí você tem até o embarcar, não sei o que, mais meia hora. Mas 1 hora de voo, então, cara, 2 horas e meia do seu dia foi só de transporte, cara. Então você perde aí muito tempo na semana com isso. Então, assim, é legal? Pô, é ótimo pegar avião, poder viajar, pô, é bom demais. Mas ficar pegando avião toda semana pra poder, sabe, trabalhar realmente. Então, assim, eu só quero ser rico um dia, cara, só pra ter um aviãozinho, poder ir, voltar e tal. Agora, eu não ligo, cara, eu quero ter o mesmo carro que eu tenho hoje, minha casa, entendeu? Eu acho que, tipo assim, o que eu já tenho já é mais do que eu acho que eu mereci. Eu acho que essa autenticidade é aquilo que o povo brasileiro estava tão carente e que encontrou isso no Bolsonaro, né? Sim, tem aquele cara super autêntico. Sim. Que é o que a gente mais ouvia, pelo menos eu sempre ouvi do Bolsonaro, isso eu pude constatar quando eu conheci ele pessoalmente. Sim. Era isso. Pô, o cara que aparece lá falando, porra, só faz isso aí, caramba! É o mesmo figurão que era fora das câmeras, era aquele cara. Sim. Eu já vou encerrar, mas eu queria perguntar uma coisa também específica sobre esse chamado que tu tem sobre a tua vida, porque a gente sabe que quando alguém como você, que tem sido uma peça tão importante no cenário brasileiro, tem um chamado, não é só a pessoa que tem esse chamado. Sim. A família inteira carrega esse chamado junto. Sim. Eu queria que tu pudesse explicar para as pessoas como é que os teus pais veem isso, né? Porque quando você estava caminhando lá, isso que passou pela minha cabeça lá, quilômetros de distância, sim, com certeza passou primeiro na cabeça da tua mãe. Da minha mãe, que inclusive eu avisei na hora. E a sua esposa, quando ela aceitou esse relacionamento, ela aceitou um chamado junto. Como foi isso? Você deixou sempre claro pra ela? Seus Cara, pais eu sempre deixei claro pra minha esposa de que assim, a minha vida não é uma vida normal. Se você quer ter uma vida comum, não case comigo. Tipo, a minha vida vai ser marcada por muitas coisas e a gente tá junto. Então, foi um processo também, né? Ninguém encara um relacionamento assim já preparado. Que ótimo, tô querendo matar meu marido. Não é assim. Mas ela também foi engrossando, digamos assim, né, ao longo. Foi ficando mais forte. Com as nossas filhas, a gente foi tomando mais cuidado, né? Não posto mais o rosto delas. Pode ver que a última vez que eu postei, eu tampei. Porque, cara, eu quero que elas tenham a infância delas garantida de, tipo, poder ir pro shopping, não saber que é minha filha, sabe? Dela poder estar na escola, não saber que, essa é a filha do Nicolas. Mas eu também entendo que, enfim, a família, ela faz parte, né, cara, dessa missão. E, poxa, nós nos fizemos ela também sofre também essas questões. Quando o Charlie Kirk morreu, por exemplo, foi muito pesado pra gente. Porque todo mundo, cara, se voltou e o medo tremendo, no outro dia eu ia voltar, eu ia viajar pra Vitória e um cara de lá me ameaçou de morte, falou que ia me matar a tiros. Então eu fiquei assim, cara, eu vou ou não vou? Esse cara, inclusive, foi preso. Uhum. Enfim, então, eu sempre deixei claro pra minha família, inclusive, falei, o negócio é o seguinte, vocês podem ficar tranquilos que se algum dia eu for preso,
fique em paz. Falo na tora, pode ficar em paz, que eu não vou ser preso por corrupção. Eu não vou ser preso por ter matado alguém, não vou ser preso por ter roubado ninguém, eu vou ser preso injustamente. A Bíblia fala o seguinte, olha, quando você é perseguido por uma causa justa, beleza? Mas quando você é perseguido por uma causa injusta, aí que tá a graça disso. Porque, cara, se você for perseguido por uma causa justa, é tipo assim, é como se a consequência de um jogador de futebol fosse fazer o gol. Beleza, cara, você tem que ser cristão, é isso mesmo. Agora, quando você sofre isso, aí que tá realmente a graça. Cara, Cristo, ele não foi perseguido, digamos assim, por uma questão de tipo, ele tava lutando por esse e esse aspecto e foi perseguido. Não, ele foi perseguido injustamente, cara. Injustamente, sabe? Então, eu coloco isso no meu coração e eu sempre comparo. Eu falo, cara, beleza, o que eu tô sofrendo aqui? Eu não comparo com ninguém que tá à minha volta, com meu pai, ou com a minha mãe, ou com outras pessoas. Eu comparo com Cristo, porque ele é a expressão máxima de sacrifício. Cara, eu nunca tive que carregar uma cruz, eu nunca coloquei uma coroa de espinhos na minha cabeça, ninguém nunca me humilhou e eu carreguei todos os pecados nas minhas costas. Então, pô, eu vou comparar o meu sofrimento com o dele, eu fico assim, Deus, beleza, eu tô sendo perseguido pelo Lula. Cara, tá tranquilo. Quando eu comparo com o cristão na Nigéria, os caras estão sendo mortos, queimados. Então, assim, eu vou ser perseguido por isso daqui, cara, vou tranquilo. Mas e se acontecer a morte? Cara, ninguém quer a morte. Ninguém, obviamente, deseja isso, né? Mas você saber lidar com ela e entender que isso é um processo natural pra você, aí sim, quando morrer, você viver. Porque quando nós morremos, nós vamos começar a viver. É você saber viver a vida de uma maneira muito mais leve, entendeu? E saber viver também é comer a picanha que o Lula não me deu. Não. Aí foi qualidade.